tablet, celular ou PC. É hora de aprender, é o CEMED Digital Bonfim, conectado com você. Olá, com o procedimento de praxe eu vou começar higienizando minhas mãos para que eu possa tirar minha máscara, né? A gente está em tempos de pandemia, a gente tem que ter cuidados basilares. Sou professor EDIU, né? Eu estou na rede há 22 anos. Até o ano passado eu estava na creche municipal Professor Fernando Dantas. Esse ano eu estou na iminência de ser transferido para a Escola Municipal Tomás Guimarães. Né? Esse ano eu vou atuar com a turma de ciclo de alfabetização. Nesses últimos 4 anos eu atuei mais na educação infantil. Nessa manhã, essa é minha companheira Joelma, que vai me ajudar, né, coordenadora da rede, amiga de muitos anos. Nessa manhã a gente vai trabalhar um jogo em que a gente está aqui conectado através do CEMED Digital, né, conectados com a Terra do Bom Começo. E hoje nós vamos trabalhar um jogo chamado o Jogo dos Sons Vocálicos. E nesse jogo nós vamos trabalhar basicamente os sons do E e do O, né? E com som aberto, E com som fechado, O com som aberto, O com som fechado. Então, é basicamente o que a gente vai fazer hoje de uma forma divertida, né? Para que vocês da rede possam ter uma noção melhor dessa questão de consciência fonêmica desses dois sons. Olá, turminha! Na nossa aula de hoje, a gente vai pensar um pouco sobre som. É importante, quando a gente vai escrever, que a gente esteja sempre atento à questão de que refletir sobre a fala, pensar sobre a forma como a gente fala, sobre a forma como a nossa boca fica quando a gente fala um determinado som, é importante para me ajudar a registrar por escrito. E na aula de hoje nós vamos refletir sobre dois sons vocálicos, né? Então nós vamos fazer uma atividade lúdica, chamada, que eu estou dando o nome de Jogo dos Sons Vocálicos, né? E nós vamos trabalhar os sons da letra E e os sons da letra O. Então, assim, por vezes, palavras como chulé, a gente vê que termina com E, que a boca abre e se espalha mais, chulé. Palavras como patê, a gente vê que a boca contrai mais e forma um biquinho. Então eu tenho que pensar sobre esse som no processamento auditivo, pensando que eu posso ter um som da letra E, que é assim aberto, E, e eu posso ter um som da letra E que é mais fechado, E. Da mesma forma é a letra O. Eu posso ter um som da letra O que a boca fica mais arredondada e mais alongada, como Otávio, Olívia, óculos. Mas eu também posso ter um som da letra O com a boca mais fechadinha, como ônibus, como olho, né? Então, assim, tanto E quanto O, ele pode ter um som mais aberto ou mais fechadinho. Então, a gente precisa, antes de registrar por escrito, pensar sobre esses sons. E no jogo de hoje, o jogo dos sons vocálicos, a gente precisa ver que existe o som E e o som E. Existe o som O e o som O. Então, nós vamos começar esse jogo. Para esse jogo, nós vamos ter algumas figuras que já estão aqui. Eu e a professora Joelma preparamos com antecedência essas figuras. E nesse jogo é importante vocês notarem que a gente precisa prestar atenção que esse som E, O, ele pode cair em distintas posições da palavra. Ele pode cair no início da palavra, ele pode se dar no meio, na sílaba medial, no pedacinho medial, ou ele pode se dar ao final da palavra. O importante é a gente estar sensível para ouvir o som, porque quando você ouve direito o som, na hora de registrar fica mais fácil. E às vezes as crianças têm dificuldades, né? Quando a gente pensa, a gente fala mesa, muitas vezes a criança acha que o M só dá conta, porque a gente costuma chamar o M de me. Mas só que consoante sozinha não forma a sílaba, não é isso? Então, como consoante sozinha não forma a sílaba, a gente tem que ter o cuidado de prestar atenção. Eu não vou dizer mesa, eu digo mesa. Então, esse E tem um som de E. A mesma coisa quando eu digo mocotó. Eu não digo mocotô, eu digo mocotó. Então, o O abre mais. Agora, quando eu digo assim, ó,
platô, a boca fica mais fechada. Quando eu digo solarium, eu tenho um só. Isso vai depender de região. Tem região que as pessoas dizem solarium, mas aqui na nossa região Nordeste a gente tem uma tendência a falar muito mais o O aberto e o E aberto. Dificilmente a gente fala o O fechado e o E fechado. Então vamos começar. A professora Joelma vai me dar uma palavrinha e vocês vão acompanhar e tentar me ajudar a colocar no lugar correto essa palavrinha. E a primeira palavra que a professora Joelma me traz é a palavra boca. Primeira coisa a localizar, é um som de E, que aparece em boca, ou é um som de O? Né? Então, quando eu digo boca, qual das duas boquinhas eu faço? É uma boca mais aberta ou uma boca mais fechadinha? Boca. Então, da palavra boca, tem o som do O, tem a letra O, mas com som de O, porque eu não digo boca, eu digo boca. Mais fechadinho, né? Agora, nesse jogo, a Pro acabou de me passar a palavra chinelo. 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 Então, a gente percebe um som de E. Chinelo. Eu digo chinelo, ou eu digo chinelo. Entendeu? Qual é? Então, nesse jogo eu tenho que pensar sobre os sons. Então, eu digo chinelo, é um E com som mais aberto. Chinelo, não é chinelo. Então, ó, ele vem pra cá. Estão percebendo? Ó, o, E. Pipoca. Né? A gente está vendo um som, a gente está percebendo um som de O. Não é pipoca, é pipó. Então, essa boca mais aberta tem o som do O. Então, pipoca. O O com som de O e não com som de O. Estão percebendo, turma? Vamos lá? Mesa. Mesa. Ó, esse E é muito mais para o som de E do que para o som de E. Então, é um E com som de E. Mesa. Sacola. Ola. Sacola. Som de O. Esse brinquedinho aqui que as meninas antes rodavam muito, hoje já não é tão comum. O bambolê. Bambolê. Ó, tanto tem o O quanto tem o E. Tanto tem a boquinha do O quanto tem a boquinha do E. Bambô, eu não digo bambó, eu digo bambu. Lê. Nesse momento a gente vai pegar só o som final. E. Então não é a boquinha do E que eu não digo bambolé, eu digo bambolê. Então, boquinha do E. Igual mesa, boquinha do E. Vamos lá? Esse profissional aqui com estetoscópio, médico. Médico. Então, ó, o sonzinho, eu não digo médico, eu digo mé. A boca abre mais, ó. Médico. Então, o sonzinho do E. Ficaria aqui. A essa altura, acho que já deu para vocês perceberem esses dois sons, né? E, O. Oração. No caso da nossa região Nordeste, a gente costuma falar esse som mais fechado. Tem algumas regiões que essa atividade seria redimensionada, porque tem algumas regiões que falam oração. Então, elas começariam com esse O com som fechado. O. Só que aqui no Nordeste a gente costuma falar muito mais o O aberto, o som aberto. Então, oração e não oração. Ninguém diz aqui no Nordeste, poucas pessoas dizem oração, orar. A gente diz orar e oração. Então, a boquinha do O. Mais um, com o mesmo som, com outro sonzinho do O, só que agora com som fechado. Eu não digo ovo, eu digo ovo. O, ó a boquinha, ó, o, mais fechadinha.
né? O O, a boca abre mais, se alonga mais. Ovo. Oração e ovo. Pipoca e boca. Eu não digo boca, eu digo boca. Aqui, outra com som aberto. Bola. Se fosse bolo, esse O seria O, que eu não digo bolo, eu digo bolo. Mas aqui é bola, som aberto, ó. Bola. Gostando, turminha, do jogo? E aqui, a nossa princesa Elsa saiu totalmente descaracterizada, né? O traje azul ficou totalmente rosa na nossa impressão. A princesa do Frozen, a princesa Elsa. É esse é mais espalhado ou é Elsa? Eu digo Elsa. Então, ele estaria nesse é mais aberto, né? Pensando sobre a escrita antes, fica mais fácil de registrar na hora de você escrever. Essa arvorezinha que põe um monte de flor colorida, umas são amarelas, outras são roxas, outras são vermelhas, o IP. IP termina com som E e não é E, a boquinha mais arredondada, mais fechada. IP, não é ipé. E aqui nós vamos ter um problema de pronúncia. No dia a dia, a maior parte das palavras começam com E, a gente costuma usar o I, sobretudo aqui no Nordeste. A gente nunca diz escova, a gente diz escova, espelho, escada. Mas na escrita, quando a gente registra, existem muitas diferenças da fala para a escrita e a gente tem que estar atento. Então, no dia a dia a gente diz escova, mas ela começa com E. E esse E não é aberto, eu não digo escova, eu digo escova, né? Se você for observar o pessoal do Sudeste, do Sul, eles vão dizer a escova, o espelho, a escada, porque isso varia de região para região, né? Então, ó, a boquinha não é E, escova. E aqui nós temos gota. Ó, fecha mais. Não é gó, é go. A boquinha mais fechada, gota. Jacaré, nosso jacaré saiu aqui descaracterizado todo de amarelinho. Jacaré, o som final não é E. Eu não digo jacaré, eu digo jacaré. Ó, então a boquinha mais aberta. Caneca, ó, cané. Eu não digo caneca, eu digo cané. Então a boquinha mais aberta também. É caneca. Outra questão parecida com escova, né? Que a gente diz escova. A gente também costuma chamar esse animal que não tem aqui, né? Em poucas regiões do Brasil, nas regiões mais frias a gente encontra. Tem muito na Europa. A gente chama de esquilo, né? Mas, na verdade, a escrita é com E. Esquilo. Eu não digo esquilo, eu digo esquilo. É muito mais um E fechado. E de esquilo. Então, ele fica igual escova nesse lugar da boquinha do som do E fechado. Esquilo. E aqui nós temos óculos. Qual das boquinhas vocês apostam que fique? Nessa ou nessa? Óculos, né? Então, óculos vai ficar no lugar do O fechado, do O aberto. Pipoca, sacola, oração, bola e agora óculos. Meia, ó, eu não digo meia, eu digo meia, ó. Então a boquinha do E muito mais fechado. Por isso que no Sudeste o povo chama a letra de E, porque eles usam muito mais o som fechado. Embora
O nome verdadeiro das vogais é aberto. É E e O. Agora, a vogal E pode ter som de E ou de E. A vogal O pode ter som de O ou de O. Tá bom? Então, ó, meia, E, meia. Robô. A gente vê dois sons de O fechado. Ro, bo. Ro, bo. Sonzinho fechado. Então, O com som fechado. Eu não digo robô, eu digo robô. Esse brinquedinho aqui indígena, né? Que poucas crianças hoje conhecem, mas é um brinquedo originário das tribos. Peteca, né? Se a gente for para o sudeste, esse primeiro E, para o sul e para o sudeste, esse primeiro E, ele é muito mais fechado. Eles não dizem peteca, eles dizem peteca. Então, no caso do sudeste, o primeiro som de E seria um som fechado. P. Pé seria aberto. No nosso caso aqui no Nordeste, os dois sons são abertos. Pé, pé, cá. Ó, os dois sons são de E. E aí nós temos a habitação do índio. Olha que interessante, acabamos de tirar um brinquedo indígena e vem a habitação do índio. Oca. Ó, ela começa com que som? Com som O ou com som O? Eu digo oca ou eu digo oca? O, eu digo O. Eu digo oca. Então ficaria aqui, ó. Orelha. O. Não é O, é U. Orelha. Elefante, mais uma questão. Numa outra região, a professora precisaria adaptar, porque algumas regiões falam, pronunciam esse som como E. Elefante. Aí vai depender. Isso não é universal, gente. Isso vale pra gente aqui no Nordeste. Elé. A gente fala esses dois S com som aberto. Elefante. Algumas regiões vão dizer elefante. Então, essa questão fonética, fonológica, ela varia de região para região. Aquela coisinha que a Pro usa às vezes, que fica com medo de vocês pegarem para não se machucar, para fazer ponta de lápis, porque é um pouco mais rápido. A gente diz com I. Estilete, mas na verdade é o mesmo caso de escova, esquilo, né? Se escreve com E, mas a gente não diz estilete, a gente diz estilete. Vejam que tem dois sonzinhos fechados do E. Estile. Duas vezes o sonzinho E. Eu não digo estilete, eu digo estile. Então é o E com som de E. Não é o E com som de E, é o E com som de E. Estilete. Estamos quase acabando, turminha. Só faltam dois. Vamos ver aqui, ó. Olho. O. Tá aqui, ó. Olho começa com a letrinha O. Mas esse O que eu escrevo, eu pronuncio olho, bem aberto, ou eu pronuncio olho, mais fechado. O. A boquinha mais fechadinha, mais biquinho. Olho. Então eu digo olho. Se fossem dois, os dois, eu não digo olhos, eu digo olhos, olhos. Então esse O abriria mais. Olho e olhos. O som seria mais aberto. Nós temos aqui agora nó. Ó, a amarração que a gente chama de nó. Quando eu digo nó, o sonzinho que eu ouço depois do N é um som de O aberto ou é um som de O fechado? Nó. É um som aberto, eu não digo no, eu digo nó. É um som aberto. Aqui, ó. E para terminar, nós temos esse bichinho aqui do mar chamado polvo. Polvo. Então a gente ouve um sonzinho de O depois do P. Polvo. Esse sonzinho de O é O ou O? Eu digo polvo ou eu digo polvo?
Então, ó, esse som é mais fechado. Então é o O com sonzinho de O. Polvo. E assim a gente conclui o nosso jogo dos sons vocálicos, trabalhando os sons da letrinha E e da letrinha O, muito mais numa perspectiva da gente pensar sobre o som, ouvir direito, porque quando você ouve direitinho os pedaços da palavra, você tem noção de escolher, é tal letra com tal som. Então hoje a gente aprendeu que a letra E tanto pode ter som de E quanto de E, que a letra O tanto pode ter som de O como de O, e ainda tem um som nasalizado, o ON, que a gente não trabalhou aqui para não ficar muito complexo. Então, numa próxima aula, a gente pode trabalhar a escrita dessas palavras, né? Escrevendo elas para perceber, para ir circulando a letrinha E, onde ela aparece, e refletindo sobre o som, que aí seria uma tarefa dupla, onde eu analiso a escrita e o som daquela letra na escrita. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem sabe na próxima aula a gente não traga essa atividade agora com as palavras e destacando o E e o O e trabalhando se esse E tem som de E ou de E, ou se esse O tem som de O ou de O, tá bom? Até mais! Pegue seu tablet, celular ou PC, é hora de aprender. É o Senet Digital Confim, conectado com você.